Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com o Martinello, é capitão da Polícia Militar aqui em Brasília, professor de tiro, segundo ele é estagiário na empresa Martinello e... Combat Training. Martinello Combat Training, leva o nome dele, mas ele diz que é estagiário, enfim. E você que sempre nos acompanha, já vou pedir para você deixar o seu like aqui. Meu nome é Luan Garcia, sou advogado. Toco esse podcast aqui juntamente com o nosso amigo Fabrício, que é o homem por detrás das nossas câmeras, que agora fica vermelho quando eu falo o nome dele. Seja bem-vindo. Se você não segue esse canal ainda, você tem que seguir. E se você veio assistir o Martinello, você tem que seguir esse canal. Se você não seguir, você não vai conseguir dar tiro certo, tá? Então, é isso. Se não seguir, vai tentar dar tiro, não vai acertar. Martinello, seja bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar aqui. Valeu, Luan, muito obrigado. De antemão, já te agradeço, cara, pelo teu tempo, por vir aqui, por poder compartilhar um pouco da tua vida, da tua trajetória conosco. Valeu, Luan, obrigado. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa participar aí do Adoc Podcast. E boa noite pro Luan, boa noite o homem atrás das câmeras, boa noite você que acompanha o Adoc Podcast. E, meu irmão, muito obrigado, é uma satisfação estar aqui para contar um pouco da minha história e a gente fazer essa troca de ideias. Cara, capitão da PM e professor de tiro, beleza, são coisas que cabem ali, dá pra conciliar bem, né? Uma coisa tá dentro da outra. Mas como é que tu escolheu ser PM? Algo desde sempre? Cara, como que surgiu isso na tua vida? É interessante, cara, porque assim, eu sempre quis ser policial, não necessariamente policial militar, mas eu sempre quis ser policial. Isso eu carrego comigo desde sempre, né? Eu era aquele garoto da infância que ganhou um revólver do Rambo, de espoleta, os 30 maravilhoso. Cara, eu ia pra festa de fantasia vestido de policial, enfim, era algo que eu sempre desejei. E eu sempre prestei concurso para essa área, sempre prestei concurso para a área policial. Então, o primeiro concurso que eu fiz foi em 2006 para a PRF, por exemplo, né? Então, até a faculdade que eu escolhi fazer, o curso que eu escolhi fazer na faculdade, foi pensando nisso. A princípio, eu queria direito, porque obviamente eu já sabia que ia me direcionar para a carreira policial, mas na época apenas delegado exigia o concurso o curso de direito. Então, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular, e aí eu tive que estudar para a UNB, o curso de Direito estava muito difícil, aí eu parti para a administração porque eu queria um diploma. Sempre queria preencher o requisitão. Exatamente, eu só queria um diploma para fazer o meu concurso para policial. Então é algo que eu sempre carreguei comigo. Mas o curso de Direito, ele é o melhor desde que você queira ser advogado. Se não quiser ser advogado, já não é o melhor. Exatamente. Só que quando você, antes de entrar na faculdade, você não sabe disso, né? Você acha que aquilo vai te levar para um caminho. Só que não foi nem a opção depois que Quando tu entrou, já era concurso normal ou você foi que nem a Laíla que fez vestibular? Não foi, né? Vestibular para PM. Que a Laíla me contou que ela fez vestibular para PM. Era vestibular, cara. Eu já fiz vestibular para PM também. No início... era vestibular, era a mesma prova do vestibular da UNB, era a mesma prova. Só que você pagava uma inscrição a mais para concorrer no CFO. Então era a mesma prova. Eu já fiz nessa fase. A primeira vez que eu tentei o concurso da PM foi em 2004. A turma que entrou nesse concurso foi a 14ª turma. Se brincar, eu não lembro qual é a turma da Major Laíla, mas se brincar é desse concurso aí. Ela fala que foi uma das primeiras turmas. Se eu não me engano. Então, quem entrou nessa turma foi a 14ª turma. A minha turma que eu entrei foi a 21ª. Então, para você ver, desde quando eu comecei a carreira de concurso até entrar de fato, passou muito tempo. Então, eu cheguei nessa fase de vestibular. Até porque tu teve que cumprir a faculdade, então passou-se os 4 anos ali. Isso, mas nessa época ainda não era... Quando era vestibular, não tinha exigência de nível superior. Quando eu fiz, aí já tinha exigência de nível superior. Quando eu passei, desculpa. Então, no concurso que eu passei,
Foi até um concurso que exigiu-se direito, mas com alguma... Direito com matéria, né? Não. Exigiu-se o curso, a graduação, bacharel de direito. Mas aí, como não tinha sido Teve um entrave na justiça, porque a legislação que mudou não era competente para mudar o critério de admissão. Então, abriu-se o edital de novo para quem tinha outro nível superior poder se inscrever. Aí foi na época que eu me inscrevi, aí teve a prova, eu passei e deu tudo certo. Mas eu faço o concurso de polícia desde 2006. Caramba, tu teve que fazer CFO depois? O CFO, depois do concurso, é o CFO, né? Quando na Polícia Militar funciona assim. Você faz a prova, passando e classificado, você entra no CFO, é o curso de formação. Todo serviço público você já vai entrou ter como oficial, você não entrou como policial? Não, você entra... Isso, vamos lá. Você entra como... Você já entra como policial, mas você tem um curso de formação. Então, você entra como cadete. Né? Cadete é o aluno ao oficialato, CFO. Isso. Ele não... Você entra já direto na carreira de oficial como cadete. E aí você cumpre todo o tempo de CFO, né? De curso de formação de oficiais, que hoje são 3 anos. E depois você vira aspirante e assim você começa a progredir na carreira de oficial já fora da escola, digamos assim, né? Mas a academia são 3 anos. É meio parecido com a formação das Forças Armadas, né? Só que as Forças Armadas, o curso de formação é ainda maior. São 5 anos, salvo engano. E hoje tu passou em 2004? Não. O 2004 foi quando eu fiz a primeira tentativa. De lá até passar. Isso, de lá até passar. Quando eu entrei no CFO, eu entrei em 2012. Ou seja, foram 8 anos aí após 8 anos após aí a primeira tentativa. Na verdade, eu te falei ainda errado. Eu falei que foi 2006 o primeiro concurso, mas não foi não. Foi 2004, concurso da PM, vestibular. Concurso mesmo... Você falou 2004. Concurso mesmo... Que você falou, eu tava pensando assim, cara, o que eu tava fazendo em 2004, velho? Pois é, cara, eu já tava fazendo concurso. Porra. Porque é aquilo que eu te falei. Tem pessoas que entram na carreira policial porque fizeram um concurso e passaram. E é normal isso. E muitas pessoas se encontram assim. Muitas pessoas entram na polícia porque fizeram um concurso, entraram, não desejavam ser policiais, mas entraram e se encontram lá dentro. Outras não se encontram e acabam depois continuando os estudos para sair. Mas eu era aquele típico... Pobre do policial que tá lá dentro e não se identifica. Isso com certeza, cara. Isso é um problema. Difícil. É uma profissão extremamente complexa, extremamente difícil. O nível de adoecimento altíssimo. Isso, é porque o nosso nível de estresse... assim, eu não falo de todas as polícias, porque eu não conheço, mas na polícia militar, você querendo ou não, você trabalha com o que há mais de difícil da sociedade, né? Você lida com os maiores problemas da sociedade, né? Então você pega ocorrências de homicídio, de estupro, de latrocínio. Então, ocorrências que você observou ali o que a sociedade tem de pior. A sociedade que eu digo, algumas pessoas da sociedade, né? O que elas... A maldade em si. Mas a parcela que você lidar da sociedade... É essa. É uma parcela complicada. Exatamente. Então, o nível de estresse é muito maior. E não é só isso, né? Você tem a questão de ter o porte de arma e tudo. Isso tem que moldar a sua perspectiva de vida, a sua perspectiva de conduta. Eu gosto muito de falar para os novos policiais que eu digo assim, quando você entra na polícia, você tem que definir agora quem são os seus amigos e quais lugares você vai frequentar. Porque não necessariamente os amigos que você tinha antes devem ser os amigos que você vai ter agora. Porque se a conduta deles for antagônica, digamos assim, né, for contrária à sua profissão, você vai ter que abandonar. Talvez antes você só deixava quieto o que eles faziam, só deixava para lá, fazia vista grossa. Mas depois que você vira policial fica complicado.
E isso vai moldar também os lugares que você frequenta, obviamente, né? Então é o que você falou. A pessoa que ela entra para um... E principalmente na Polícia Militar, eu digo principalmente por quê? Porque os nossos cursos de formações são longos. Não é um mês, nem de soldado, não é 2 meses, são longos. Isso fora por brincadeira, por amizade, Exatamente. É difícil. Exatamente. Então, assim, a pessoa que ela entra porque era um concurso público e ela não gosta daquilo, é o que a gente fala, ela comprou o ingresso pro filme errado. A vida não vai ser muito fácil. Mas tem muita gente que se encontra lá dentro, é interessante isso. Tem gente que você olha assim e fala, essa pessoa não tem perfil, mas no curso de formação ela se transforma, ela se encontra, ela vira uma outra pessoa. É bem interessante isso aí. O curso de formação é uma transformada mesmo. É uma transformação. O curso de formação é bem interessante. E como veio a ideia, surgiu aí a questão de ser professor de tiro? Então, eu sempre gostei dessa área desde que eu entrei na polícia, né? Então, assim, eu sou um operador de arma de fogo há 10 anos. Eu tô há 10 anos na polícia. Vou completar 10 anos agora em dezembro. Então, assim, eu sempre gostei e eu sempre tive uma aptidão para essa parte. Eu vi que eu tinha um talento, digamos assim, porque o tiro, a habilidade com tiro funciona como igual qualquer outro esporte. Você consegue lapidar suas habilidades com treino, mas você percebe que algumas pessoas já nascem com um talento para aquilo, né? Várias habilidades a gente pode perceber esse tipo de situação. Então eu percebi, assim, modéstia à parte falando, que eu tinha um talento já para isso, para manusear arma de fogo. Tanto é que durante o curso de formação eu fiz parte da equipe de tiro que durante o curso de formação a gente faz uma viagem para os jogos acadêmicos, né? Acontece todo ano os jogos acadêmicos que reúne todas as academias de polícia e bombeiro militar de todos os estados. Então todo ano tem. Caramba, tem um universo dentro. Isso, e cada ano é num lugar diferente. Então, no primeiro ano eu não fui da equipe de tiro, porque eu era cadete primeiro ano, era recruta, nem me deram espaço, né? Mas foi, por exemplo, em Belo Horizonte. Aí já no meu segundo ano eu já fui pela equipe de tiro, foi em Cuiabá, por exemplo. E reúne, como eu disse, várias academias do Brasil inteiro. Então, assim, eu já fui até da equipe de tiro já durante o CFO. Então eu percebi que eu tinha um talento para isso. E eu sempre gostei dessa parte. Quando tu fala talento, a gente tá falando de facilidade em conseguir acertar o alvo? Isso, uma facilidade. Quando eu digo talento, é uma facilidade inata que você tem de dar bons disparos. O que é um bom disparo? É você agrupar disparos. Isso parece fácil, mas é extremamente complexo. Não, né? Não duvido. A arma tem o seu recuo ali. Isso, não é só o recuo, mas, por exemplo, quando você vai atirar, você tem que alinhar 3 objetos com o seu olho e você precisa saber onde você vai focar o seu olho. A gente consegue enxergar várias coisas ao mesmo tempo em planos, planos diferentes. Olha para a alça ou olha para o alvo. Exatamente, em planos diferentes, em distâncias diferentes. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma visada, você tem a alça de massa, aí você tem a massa e você tem o alvo. E tudo isso está na sua linha de visada alinhado com o seu olho. Só que o seu olho ele só tem capacidade de focar em uma coisa. Então você tem que focar, né? No geral, você foca na massa, mas ao mesmo tempo você tem que deixar ela alinhada com a sua alça e centralizar ela no seu alvo. Então, assim, quando eu digo... O certo é deixar o alvo de visão periférica? Não. É o alvo embaçado. Depende do tipo de tiro que a gente está falando, depende do tipo de treinamento, mas o mais usual, o mais comum é você deixar o foco do seu olho na massa e o alvo vai ficar embaçado, né? A alça fica embaçado, o alvo fica embaçado e o seu foco fica na massa. Né? A gente tem essa habilidade com o nosso olho. Então, quando eu digo talento, é uma pessoa que faz isso com mais naturalidade ou mais facilidade. Ele consegue concentrar os disparos muito próximos um do outro com mais facilidade do que uma pessoa que
demoraria mais tempo para conseguir essa habilidade. É basicamente isso. Eu descobri que eu tenho uma facilidade para ser gangster. A gente tava fazendo... Como assim? A gente tava fazendo um tiro com a arma de um amigo, policial civil. Cara, eu tentei por umas 4 vezes atirar certinho aqui, botava empunhadura, pá, fazia o negócio aqui. Teve uma hora que eu me irritei, peguei a arma assim de lado. Girou de lado. Cara, acertei no alvo, velho. Não é possível, eu sou muito ruim. Cara, preciso treinar. Você precisa treinar ou você não teve um bom instrutor, porque assim... Não, mas assim, a gente tava né, de zoação. Recreativo, sim, recreativo, sim. Mas assim, cara, não é nada muito complexo, sabe? Você qualquer pessoa com instrução, com uma boa instrução, você consegue trabalhar e lapidar essas habilidades assim. Eu não sei se isso faz parte dos treinamentos que você ministra, mas o que eu acho legal também é aqueles treinamentos de situações. Você coloca isso no seu... treino dentro do carro, enfim. Exatamente. Tudo. Hoje em dia, o meu foco é esse, né? Eu trabalho menos com o público iniciante. Uhum. Eu ainda tenho cursos para iniciantes, mas o meu foco maior é justamente em cenários de confrontos armados, né? É o que eu chamo de... Os meus cursos, eles sempre têm o nome de combate. Combate veicular, combate velado. Por que eu chamo assim? Porque a minha intenção é te treinar para um possível confronto armado. Então, os meus cursos são criados nessa dinâmica. Por exemplo, eu tenho o combate veicular. É onde eu vou te ensinar sobre balística veicular, balística terminal de veicular, protocolos dentro e ao redor do carro. Tá, descreve um pouco melhor. Balística veicular, quando a gente está falando dessa situação, desse cenário, né? Provavelmente um assalto, geralmente você deve simular isso, né? Que você está dentro do carro e tem que combater ali. Que tipo de orientação você dá? Tem lugar que dá para se proteger dentro do carro? Específico ou fora do carro? Dá para pegar algum lugar ali e protege? Como que é isso? Então, é exatamente isso. O que eu falo no curso é exatamente isso que você acabou de me perguntar. Eu vou te mostrar os locais no carro onde você tem uma certa proteção balística, onde você acha que tem, mas não tem, aonde você pode... Onde que tem? Aonde que tem? Vamos lá. Bloco do motor e eixo do rodado. Tá, o bloco do motor eu sei. Qual é o eixo do rodado? O eixo do rodado é ali o eixo onde segura a roda do carro. O eixo dianteiro e o eixo traseiro. Certo. As duas rodas, elas são interligadas no eixo. Uhum. Aquele eixo, que é um bloco de metal grande, aquele eixo segura um projétil. Fora isso, todos os outros passam. De uma porta para outra, tudo? Vara tudo. Tem um capitão na polícia do Paraná, o capitão Israel. Então, para aí, aquela cena de filme que o cara só abaixa aqui, vem dirigindo, o cara atirando na frente, ele só abaixa, então aquilo ali não cola. Não cola. A fala do capitão é: você está pelado numa caixa de papelão. A ideia é essa. Que maravilha. A ideia é que o carro, ele não te protege. O carro a gente chama de cobertura. O que é uma cobertura? Na balística. A cobertura é aquilo que te esconde, mas não te protege. Uhum. Mas isso é um problema, porque a gente entra um pouco na neurociência. Aquilo que te esconde, você é acostumado a achar que te protege. Sim. Você já viu uma criança quando ela tá brincando ou quando ela tá com medo do monstro? O que ela faz? Tu vai dizer que ficar atrás do carro é igual se esconder atrás da cortina, velho. Exatamente. Nossa. É exatamente isso. Ela se esconde na cortina porque ela acha que aquilo que esconde protege. Ficar atrás do carro é quase ficar atrás da cortina. É mais ou menos isso. Depender da sorte ali, né? Exatamente isso. O carro não é um abrigo para você. Ele é só uma cobertura temporária. Você não pode ficar ali. Só que assim, eu passo 4 horas, eu passo a manhã inteira te explicando sobre balística aplicada a veículo, sobre neurociência, sobre deflexão do projétil no vidro, na lata. Eu passo a manhã inteira te explicando isso para você chegar nessa conclusão.
de que quando você está dentro do carro ou atrás dele, aquilo ali é a sua cortina. Só que você tem que entender que ela não te protege. Esse negócio de deflexão é interessante. Alguém falando, acho que foi até o Amon mesmo, o rapaz que eu tava te falando, que parece que o vidro, quando você toma tiro de fora para dentro, a bala desce. É exatamente isso. Quando você atira de dentro para fora, ela sobe. Isso. É exatamente isso. O para-brisa... Ou seja, dentro é muito mais fácil você tomar tiro de qualquer jeito e é horrível para atirar de frente. Você já entendeu muita coisa que meu aluno demora para entender. Mas é isso. O para-brisa ele é um plano inclinado. Então, o projétil, a forma como ele acerta o para-brisa, a forma como se dá o impacto e a interação do projétil com o para-brisa é de um plano inclinado. Qual o problema? O problema é que quando ele vai de dentro para fora, a primeira parte em que ele acerta o projétil, ele acerta na parte de cima do vidro. Isso cria uma ruptura no vidro e faz com que a parte de cima seja um caminho mais fácil, um caminho com menos resistência. Porque ele criou uma ruptura, então na hora que o projétil vai passar, a parte de baixo, que é mais resistente, vai empurrar o projétil para cima. É basicamente assim, o projétil vai percorrer o caminho de menor resistência. Assim, se me perguntasse, se eu não tivesse ouvido isso, eu ia falar que é o contrário, né? Pela posição do vidro. Eu achar, não, se só atira para dentro, ele vai descer. Não, pensa comigo. O vidro tá assim. E quanto mais inclinado, é óbvio que vai mudar muito o tipo de ponta, o calibre, a inclinação do vidro. Se você pegar uma Brasília, a Brasília vai ter um para-brisa quase 90 graus. Agora, se você pegar um Honda Civic, ele tem um para-brisa. Então, quanto a maior inclinação do para-brisa, maior deflexão. Então, pensa só aqui comigo. Ele vai pegar, na hora que ele interagir com o para-brisa, ele pega primeiro na parte de cima. Isso cria aquela ruptura que eu te falei, o para-brisa empurrando a munição. E o último ponto de contato, quando sai, é justamente embaixo. Então, ele vai empurrar o projétil para cima. Então, a gente fala que tudo que sai de dentro para fora voa para o infinito, porque ele vai para cima. Agora, quando ele vem de fora para dentro, é exatamente o contrário. A força vai atuando para baixo. Isso vai fazer com que o projétil desça. Então, aquilo que vem de fora para dentro cai no seu colo. E o problema é a posição do piloto, do motorista e de quem está ao lado dele é sempre a mesma, porque ele está dentro do carro e não dá nem pra dentro do banco. Nada. Agora, a posição do atirador de fora, ela é variável. Ele pode transitar, ele pode chegar perto, pode chegar para trás. Aí eu faço demonstrações balísticas no meu curso sobre isso. Eu coloco os alvos e eu mostro como é que é essa deflexão. É bem interessante. Não, deve ser bem legal mesmo. Ver que você tá dentro do carro, você tá ferrado. A ideia é essa. O ficar dentro do carro tem que ser temporário. Não é a melhor opção que você tem e tem que ser extremamente temporário. E que outro tipo de cenário vocês costumam treinar? Então, além do combate veicular, eu dou um curso de Home Defense, de defesa residencial, que é um curso de 24 horas, são 2 dias. Caramba! E é um curso sensacional. Não precisa ter arma de fogo e nem precisa ter experiência com arma de fogo. Eu dou é um curso de 24 horas. Eu tinha ele no módulo de 24 horas full, né? Começando 8 da manhã do sábado e terminando 8 da manhã do domingo, sem pausa. Só com pausa de jantar e almoço. Mas por uma questão didática, eu acabei separando eles. Coloquei ele em 2 dias. Então, nesse curso, eu vou te ensinar segurança orgânica da sua casa, vou te dar uma aula sobre mentalidade de combate, vou te ensinar sobre CQB. O que é CQB? É o Close Quarter Battle. É nome em inglês para combate em ambiente confinado. Como é que você faz varredura em porta, em corredor, em escada. Eu vou te ensinar combate corpo a corpo, como usar uma lanterna, como se proteger de um ataque com facas, como estancar um sangramento massivo. A lanterna, e aí eu sou leigo mesmo. Tá? Fica à vontade, vamos lá. A lanterna na night ali, no combate, eu sempre penso que é uma coisa ruim. Depende, pra quem?
Por exemplo, tu tá na tua casa, enfim, suspeita que alguém tá rondando. Eu penso que ligar a lanterna é ruim, que tu vai ser visto. Depende de qual momento você faz isso. A ideia é o seguinte, você não combate com aquilo que você não vê. Então, se tá escuro e você não enxerga, você precisa da lanterna, porque você não vai combater aquilo que você não vê. Mas aquilo que não te enxerga, não consegue te acertar. Então, você tem que saber o momento em que você acende a lanterna. Fez sentido? Não. Uhum. Então, assim, a lanterna... Hã? Ligar, não pode ligar de melhor. Quando você aciona uma lanterna, você liga, você obviamente vai denunciar uma posição, mas você também vai enxergar. Então, se você tem uma suspeita de que tem uma pessoa ali e você não consegue enxergar, você precisa ligar a lanterna. Uhum. E a lanterna também ela tem um efeito incapacitor, né? Ela dá uma... Incapacitor, tá certo? Dá uma encandeada ali, né? Ela tem um efeito incapacitor porque quando alguém tá no escuro, a pupila dele vai estar extremamente contraída. Quando você liga, quer dizer, desculpa, o contrário, ele vai estar com a pupila dilatada isso, porque a pupila precisa abrir para receber a claridade. Quando você liga uma lanterna e se essa lanterna pegar no olho da pessoa, ela vai ter uma cegueira momentânea, que é o momento em que a pupila dele está tentando contrair para eliminar aquela claridade toda. Então, nem sempre ligar a lanterna é ruim. Muito pelo contrário, você precisa dela, você precisa ligar, agora você precisa saber quando fazer isso. E é umas coisas que a gente ensina também no nosso curso de defesa residencial. Pra saber isso, arrasta pra cima. É isso aí. É isso aí, cara. Em outubro a gente tem um curso de defesa residencial aqui. Eu dou aqui no DF, aqui numa casa aqui no Jardim Botânico. Eu faço dentro de uma casa. Geralmente, quantas pessoas tu coloca numa turma dessa? Os meus cursos eu limito sempre a 20 alunos. O máximo de 20 alunos. É o que eu consigo colocar para não perder a segurança da linha. E aí tu faz com simulacro em algum momento? O Home Defense, eu faço 6 oficinas que é com Airsoft. 6 oficinas ali com Airsoft, que é o que a gente chama de Force on Force. Né? Porque nesse curso de defesa residencial não tem disparo. Não tem disparo real. São noções de... Isso, as oficinas são tudo com Force on Force. Até mesmo porque eu tô usando uma casa dentro de um condomínio, não é? Não tem... um ambiente residencial. Exatamente, não é um stand, exatamente. Mas assim, as pessoas, elas às vezes pensam, mas não vai ter disparo. É porque na defesa residencial, o que eu trabalho no curso, o disparo é o menor dos seus problemas. É o detalhe. Tudo o que acontece antes do disparo é o que vai ser o mais importante. Que é o que eu trabalho no curso. Isso saber se posicionar. Isso, exatamente. Por exemplo, é o que eu falo. Você ouviu um barulho fora de casa. Você tem em casa e você ouviu um barulho fora da sua casa. O que você faz? Eu vou esperar. De madrugada, 2 horas da manhã. Eu vou ficar na intoca esperando... captando o barulho ali, ver o que tá acontecendo. O Luan é safo, hein, ô editor? O Luan é safo. Cara, eu vou abrir a porta de casa. É uma coisa que eu falo. 2 regras do combate residencial, né? Da defesa residencial, do Home Defense. A primeira é Sexta-feira 13. Nos filmes de Sexta-feira 13, quem é que morre primeiro? Quem vai ver o que aconteceu. Exatamente, é o curioso. É aquele que sai pra ver o que tá acontecendo. Tem que fazer o contrário do que acontece no filme de terror, né? Exatamente. Caramba, um palhaço correndo. Aí nego vai no escuro atrás. Exatamente. Então, assim, a primeira regra é a de Sexta-feira 13. Ou seja, sempre quem vai lá fora primeiro é quem morre. Então, assim, o que é mais importante pra você? É sua família, é seu cachorro, sei lá. Aquilo que mora contigo ou é só você mesmo? O que é mais importante? Tá lá fora ou tá lá dentro? Tá dentro de casa. Então você não tem motivos para ir lá fora. Esse é o número 1. E a segunda regra que deriva do Sexta-feira 13 é os 300 de Espartas.
Quando os 300 de Espartas foram combater os persas, o que eles usaram, já que eles tinham inferioridade numérica, né? Procuraram um funil lá, né? Eles procuraram o desfiladeiro de Termópilas. O que você precisa é achar Termópilas da sua casa para que a pessoa que para chegar até você, ela precise passar na Termópilas. E isso vai te dar uma vantagem. Então, assim, esses são 2 pontos, por exemplo, que a gente trabalha na defesa residencial. Pô, legal. Eu acho que saber o que fazer é essencial, né? É essencial. Porque o fator surpresa, assim, lógico, é uma situação inusitada, mas se tu tem um gabarito ali, cara, pelo menos tem que fazer isso, tu tem uma confiança ali no negócio, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, você foi para uma audiência. Com o juiz. Eu não sei, qual é a sua área do direito? Criminalzão. Aí, criminal. Você foi lá, pegou um júri, tribunal do júri. Sem saber o que fazer, já era. Você nunca fez isso, nunca estudou isso. Não. Quando você chegar lá, você não consegue tirar as informações, as respostas na hora. Impossível. É impossível. Impossível você conseguir elaborar perguntas, principalmente se não tiver feito um trabalho antes. Elaborar pergunta, organizar suas ideias, enfim, fazer uma boa sustentação oral sem programação. Mesmo quem já sabe, sem uma mínima programação, já Exatamente. Agora, está prejudicado. Agora imagine você, 3 horas da manhã, com sono, o vidro da sua casa estourando. Se você não tiver treinado isso, se você não tiver massificado os pontos, a sua tese, as suas perguntas, você também não vai saber. Por quê? Você está no pior cenário. Você está com sono, você acabou de acordar, você não entende o que está acontecendo e você precisa tomar decisões em segundos, porque tem alguém entrando na sua casa e que pode te fazer o mal. Então, assim, essa parte é a questão. Como você se previne e como você reage a essa situação. Então, sem treinamento não tem como. Você vai buscar uma resposta intuitiva que você nunca treinou. E o problema é que a sua resposta intuitiva não treinada, ela nem sempre é a certa. Nem sempre a intuição te leva para o lugar certo. Exatamente. Né? Nem sempre a tua intuição vai ser correta. Quando uma pessoa... eu não sei se é um tipo de orientação que tu dá... Eita, quebrado. Quando uma pessoa não tem arma, e ela faz o teu curso, tu dá alguma orientação no sentido de ter armas brancas em lugar estratégico? Enfim, tu dá alguma orientação nesse sentido? Tu recomenda esse tipo de situação? Principalmente para quem mora em casa, né? Geralmente casa é um ambiente mais, entre aspas, vulnerável do que um apartamento, né? Enfim, por estrutura. Sim, assim, todos os meus cursos, eu tenho um requisito. O requisito é a pessoa ser idônea. Ela não pode estar respondendo por nenhum processo criminal e tudo é um requisito. É importante. Né? É importante, eu não... Então, assim, eu só trabalho, obviamente, com pessoas idôneas, né? Não pode estar devendo nada na justiça. Então, a primeira coisa que eu falo com ela é: tira seu CR, se torne um CAC e tenha uma arma de fogo. Porque a arma de fogo ela é equalizadora de forças. Quando alguém entra na sua casa, você precisa ter, no mínimo, a mesma ferramenta que ele tem. No mínimo. O mínimo. Então a pessoa, não quero isso. Tá bom? Então você tem que ter... Você tem uma ferramenta, uma arma branca ou o que for, porque você precisa equalizar forças. E infelizmente, no cenário que nós vivemos hoje, a realidade do Brasil é que o criminoso... Vai estar armado. Ter uma arma de fogo é muito fácil. A arma ilegal no Brasil... Eu já peguei ocorrência, Luan, na estrutural. Eu fiquei 5 anos trabalhando na estrutural. Ali é bom. Eu peguei ocorrência lá de um menino de 16 anos que tinha uma pistola. Obviamente não era no nome dele, não era registrada, mas ele foi assaltar um cara com a pistola. Um adolescente da estrutural de assim, classe média baixa, família... Né? Sem grana para comprar, sem grana, tava armado. Ele tava armado. Então, assim, não é difícil para a criminalidade. Então, assim, o cidadão de bem, ele tem que se proteger à altura. Ele tem que se proteger à altura. Quando um Lázaro entrar na sua casa, é você e ele. E se o Lázaro entrar na sua casa, você quer ter o quê para se defender, né?
E eu falo tudo isso, obviamente, cessando a injusta agressão atual ou iminente, usando os meios necessários. O que você vai querer? Qual meio necessário você quer ter à sua disposição para repelir uma injusta agressão? Então é isso que a gente tem que pensar. Não é querer isso, mas é estar disposto a se defender. Então, mas isso é obviamente que trabalha toda a nossa mentalidade, né? Toda a sua disposição. A gente, Dave Grossman, um autor norte-americano, ele tem vários livros, ele traz a ideia que na sociedade tem ovelhas, lobos e cão pastores. Não sei se você já ouviu isso. Qual a ideia de Grossman? As ovelhas são as pessoas indefesas da sociedade que andam desarmadas. Que andam desarmadas, que não têm a capacidade de serem violentas para se defenderem, entende? Você usar a violência para se defender. Só que as ovelhas são as pessoas que acham que nunca vai acontecer nada com elas. São as pessoas que acham que vivem num mundo rosa, cor de rosa, onde só existem borboletas e que nada de mal vai acontecer com elas. O problema é que nesse mundo existem os lobos. Os lobos são aquelas pessoas que devoram as ovelhas. São, obviamente, os criminosos. São aqueles extremamente violentos e que usam da violência contra as ovelhas. Esses são os lobos. Mas aí existe a terceira pessoa, né? A terceira figura de David Grossman, que são os cães pastores. Quem é o cão pastor? O cão pastor, ele é aquele que usa da violência, mas não contra a ovelha, para proteger a ovelha. O cão pastor é aquele que pode ser tão violento quanto o lobo, mas a violência dele é sempre direcionada contra o lobo. A violência dele nunca é direcionada para as ovelhas, muito pelo contrário, ele está lá para proteger as ovelhas do lobo. Então é essa figura e essa transformação que eu tento criar nos meus alunos. Você não é lobo, então você quer ser ovelha ou um cão pastor? Você quer ser aquela pessoa que anda indefesa, achando que nunca vai acontecer nada na sua vida e aí o crime bate à sua porta, a violência bate à sua porta e é tarde demais? Ou você quer ser o cão pastor? Aquela pessoa que vai proteger você, os seus familiares do lobo. Talvez isso nunca aconteça, mas você tem a disposição para se um dia acontecer. Porque quando a urbanidade chegou, a gente vive nos centros urbanos e essa crescente aglomeração de pessoas, a questão não é se o crime vai bater na sua porta. A questão é quando. Porque hoje em dia é difícil você achar uma pessoa que nunca foi assaltada. É estatístico, né? Até furtada. Vamos pegar um furto ali que não teve violência, entendeu? Mas às vezes o furto não tem violência só porque não teve o contato dos dois ali. Porque talvez se tivesse, teria. Mas enfim, a transformação que eu tento causar nos meus cursos não é só eu falo muito isso. Eu não treino apenas as habilidades de uma pessoa, que é as habilidades do tiro. Eu treino as habilidades, as táticas, ou seja, aquilo que ele vai fazer no cenário, mas eu também busco demais treinar a mentalidade dele. Porque, querendo ou não, a Jeff Cooper, que é quem é do ramo das armas aí vai saber de quem eu estou falando. Jeff Cooper fala que você combate com a sua mente. A sua arma e o seu corpo são apenas extensões da sua mente e da sua vontade. Então é isso que eu tento trabalhar nos meus cursos, a mentalidade da pessoa. Tu é armamentista full? Você tem uma parcela de pessoas que entendem que seria mais interessante de que todos pudessem andar armados. Todo cidadão de bens, é claro. Essa é uma questão interessante. Eu sou a favor de que a legislação deve permitir o cidadão se defender. É isso, se defender. Então, assim, eu sou armamentista, obviamente. Não teria como não ser. Não teria como não ser. Mas, assim, o que eu acredito é que
tem que ter uma regulação, tem que ter critério, o cara tem que precisar fazer curso, tem que saber manusear, tem que ter uma pena grave, uma rigidez para quando o cara faz alguma besteira. E quando eu falo besteira, se o cara sacar a arma para alguém na rua indevidamente, isso aí para mim já é uma grande besteira, né? Então assim, mas eu acho que o cidadão de bem, ele tem que sim ter os meios para se defender. Obviamente que passando por vários critérios, como já existe hoje, né? Durante a tua caminhada enquanto policial, fazendo abordagem, da mesma forma que você disse que encontrou um garoto de 16 anos armado, provavelmente com arma, enfim, numeração raspada, ilegal. Teve situações que tu encontrou, se deparou com pessoas que realmente poderiam portar aquela arma e agiram indevidamente? Eu sei que é uma questão estatística. Minha pergunta é se tu te deparou com isso. Não, cara. A única vez que eu me deparei com uma vítima que reagiu a um assalto era uma mulher policial, se eu não me engano, foi em PRF. Foi lá no Guará, na região do Guará, porque eu trabalhava nas 3 áreas, né? Eu te falei que eu trabalhei no Lago Sul, que eu conheço o Amon, porque eu trabalhei nas 3 áreas: estrutural, Guará e Lago Sul. Então. É bem. Eu falo, tipo assim, vou deixar cada um descobrir onde é que era, mas. Não, mas é porque assim, é interessante, porque o estilo de ocorrências são bem distintas e a forma de abordar as ocorrências são distintas, mas teve uma ocorrência aqui no Lago Sul com a repercussão gigantesca. Inclusive, eu dei entrevista no DFTV e tudo. Foi na época um cara entrou dentro da casa de uma mulher, o portão estava aberto, tudo aberto, ele entrou dentro da casa de uma mulher com a faca, colocou a faca no pescoço dela, colocou ela dentro do carro e saiu. Foi um roubo com restrição de liberdade, alguma coisa assim. E aí e o carro estava sem gasolina. Não sei se tu lembra, não sei se... Não. O carro estava sem gasolina. Aí ela falou que tinha que abastecer. Aí o cara deixou ela passar, ele atrás, no banco de trás, com a faca no pescoço dela. Aí falou, não, então abastece. Aí na hora que ela for abastecer, ela ficou acenando pro frentista. O frentista percebeu. Nossa. Nisso tava chegando uma viatura. O frentista chamou a viatura, abordou e deu tudo certo, graças a Deus. Então assim, os estilos de ocorrência são bem diferentes. Mas como eu tava falando, a única ocorrência que eu vi de uma legítima defesa foi de uma policial feminina, acho que era PRF. Um cara foi assaltar ela. Foi roubar ela e ela tava com a pistola dela dentro da bolsa. Ela conseguiu botar a mão na bolsa, o cara entrou em combate corporal com ela, acho que ele tava com a faca e tudo. Salvo engano, até chegou a cortar ela com a faca, mas ela de dentro da bolsa conseguiu dar um disparo e acertou ele. Mas foi assim, clássico caso de legítima defesa. Tava assalto, o cara com a faca. Foi a única vez que eu... Lindo de defender. Mas e outra situação também foi esse rapaz de 16 anos da estrutural que eu tô falando. Esse menino, esse adolescente de 16 anos, nesse dia que ele tava com essa pistola, ele foi assaltar um carro na estrutural e o motorista desse carro era um policial militar. Esse adolescente que eu te falei, ele faleceu nessa ocorrência por conta desse assalto. Foi as duas que eu tive um contato mais próximo. Comprou ingresso pro filme errado. Assaltou a pessoa errada. Mas assim, infelizmente é aquela situação, né, cara? Melhor cidadão de bem vivo, né? Exatamente. Se não fosse um policial ali, a gente não sabe qual seria o fim daquela pessoa, né? E... Pô, eu te fazia uma pergunta legal, eu esqueci. Fala aí, faz aí. Quanto à instrução de tiro? Ainda era dentro da instrução de tiro. Cara, tu teve muito problema com a polícia quando tu teve que começar a divulgar teu curso? Isso foi bem recebido pela instituição? Eu falo porque a gente sabe que tem, às vezes, um pouco de problema em relação a marketing, a pessoas que se destacam em meios digitais e a própria instituição. Não, a princípio, até agora, eu nunca tive problema, não.
É por isso que eu falo que eu sou estagiário da empresa, porque eu dou o curso na empresa, né? Eu não sou o dono da empresa, eu só dou o curso, eu só sou o instrutor-chefe da empresa. E isso é permitido na polícia eu dar aulas em outros lugares, né? Mas eu não tive esse problema. Eu já fui o chefe do núcleo de tiro na polícia, eu já fui o responsável pelas instruções de tiro na polícia. E aí, quando eu saí dessa parte, hoje eu ainda atuo na área de ensino da polícia, mas de outra forma, não de tiro especificamente. Eu senti a vontade de ir para esse ramo, de ensinar outras pessoas, policiais ou não, a se defenderem da forma que eu achava melhor, que eu acho da melhor forma, aplicar o método que eu acho melhor. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sendo bem direto, eu nunca tive problema na polícia quanto a isso, não. A polícia tem levado de forma bastante tranquila isso. É óbvio que, assim, eu não deixo que isso interfira no meu trabalho na polícia. Então, eu tenho minha escala na polícia, eu tenho minhas obrigações na polícia e eu cumpro elas em primeiro lugar. E a parte da instrução de tiro fora, ela se adapta à minha rotina na polícia. É mais ou menos isso. Com os teus olhos também de alguém que é instrutor de tiro e policial, tu acha que a defesa pessoal ela ainda tem seu lugar hoje? Defesa pessoal, lógico que eu falo, sem armas brancas Com certeza. Ou arma de fogo. Com certeza. Absoluta. Até mesmo porque até a legítima defesa, né? Os meios necessários e suficientes. Nem sempre você vai precisar de uma arma de fogo para se defender. Tem muita gente que indevidamente saca uma arma de fogo, indevidamente, mas ele faz isso porque ele não se garante de outra forma. Então, assim, os meios de defesa são... Eu acho que você precisa se rodear de toda informação, habilidade disponível. Então, com certeza, eu acho que uma arte marcial, um jiu-jitsu, um muay thai, um kickbox é extremamente importante, justamente para na hora que você precisar se defender, você não precisar utilizar um meio que não é o adequado para isso, incompatível para a situação. Exatamente. Caramba. Pô, falando isso aí, eu fico pensando até quando que eu vou adiar o meu CAC. Cara, adia não, faz o processo, é interessante. Tá como hoje? A gente sabe que teve uma certa facilidade pelo último governo. Sim. Mas ainda tá? Ainda tá. Como que tá essa situação ainda hoje? Tá. Isso, a pessoa, assim, o processo ele é longo, ele é demorado, obviamente porque é difícil, foi uma mudança muito rápida, muito drástica, e é difícil, obviamente, o Exército gerenciar tudo isso, né? Porque ficou só na conta do Exército. Então, assim, mas o processo ele é razoavelmente fácil. Ele demora, mas ele é fácil. Não precisa de muita coisa, né? Então, você reúne seus documentos ali e tudo. Isso para alguém que cumpre todos os critérios, né? Então, o processo ele é relativamente fácil. Se você contratar um despachante, então, cara, aí... Vai embora. Aí vai embora. Aí você... Despachante faz milagre. O processo só demora, né? Mas assim, é porque, infelizmente, é a realidade do Brasil, né? A gente não é acostumado com processos que tramitam rápido, né? Não somos. Não somos mesmo. Então, infelizmente, é a realidade do Brasil. E qual o custo médio para documentação básica ali, para providenciar tudo e poder dar entrada? Incluindo um custo de CAC, é claro que varia de curso para curso, mas em relação a custo médio. Ih, rapaz, aí eu não vou conseguir te ajudar, não. Já não é muito. É porque depende muito se você se filia a um clube de tiro, qual clube de tiro, se o despachante vai ser do clube, se não vai. Então, assim, eu não vou nem chutar um valor porque eu não quero ser leviano aqui, entende? Mas eu sei que tem as vias mais onerosas, né? Por exemplo, contratar um despachante vai ser mais caro.
Mas você consegue também fazer tudo Mas por pode conta ser mais própria. rápido e te livrar um trabalho para quem não quer ter trabalho com documento, Exatamente. Então, assim, o custo varia muito, né? Varia muito se você vai fazer um curso antes, se não vai. Porque tem alguns cursos que são fixos. Você tem que pagar um psicólogo credenciado pela Polícia Federal para te fazer um laudo de psicotécnico. Você vai ter que pagar um instrutor credenciado para a Polícia Federal para aplicar o laudo de tiro em você. Então, tem alguns custos, vai ser fixo para todo mundo. Mas outros vai depender do seu interesse, né? O despachante é um deles. Uma curiosidade minha, nessa fase que a gente está, né, de sociedade tecnológica e com esse boom de arrasta para cima, dentro do teu meio surgiram pessoas que exageram um pouco assim na forma de atuar ou exageram na forma de vender o produto, às vezes, enfim, propagandas enganosas nesse meio é comum. Tô falando em relação a quem faz instrução de tiro, quem dá esse tipo de curso. Como que é isso dentro da tua área? É que nem a área de finanças hoje? Aquela bagunça assim? Assim, eu acho que isso pegou todas as áreas, né? O problema na instrução de tiro que aconteceu é o seguinte: popularizou-se e criou-se muitos cursos de instrutor de tiro. Isso em si não é problema, eu não vejo como problema, né? Mas, por exemplo, é igual faculdade de Direito. Qualquer esquina agora tem faculdade de Direito. Qualquer uma. Então, assim, qual é o problema? Tem pessoas que o primeiro curso que ela fez foi de instrutor de tiro. O primeiro curso. O cara nem sabia pegar numa arma. Nem sabia definir as peças de uma arma. Mas o primeiro curso que ele fez foi de instrutor de tiro. Pulou aquela etapa. Pulou a etapa do conhecimento, já virou instrutor. Já fez o curso de coach para coach. Exatamente. Aí o cara... E outra, tem um colega meu, o Marcelo Esperandil, que ele fala muito essa frase: você não é um instrutor porque você fez um curso de instrutor, né? Você vai se tornando um instrutor ao longo do tempo. Um curso de instrutor de tiro é só um curso de instrutor de tiro. Isso não te define como instrutor, né? Então, assim, o problema é isso. Aí aflorou, começou a sair IAT, como se chama, instrutor de tiro de tudo que é lugar. Só que pessoas que não são capacitadas, pessoas que não têm capacidade técnica, intelectual para ensinar os outros. Mas isso acontece em todo o mercado. E eu não me preocupo muito com isso, Luan, porque eu acho que essa parte é do aluno. É claro. É o aluno. O mercado vai filtrar isso. O aluno... dá aquela selecionada. Exatamente. O aluno tem que saber como selecionar o seu instrutor, como pesquisar sobre o seu instrutor e selecionar e ir naquele que ele mais gosta. E obviamente que esses aí, provavelmente um aluno vai a primeira vez e não vai nunca mais. Então assim, mas com certeza, isso aí acho que em todo o mercado existem aqueles capacitados de fato e existem aqueles que estão querendo surfar na onda, mas não estão preparados para isso. E o que tu tem de projeto aí? Além, tu falou que vai lançar mais um curso agora, no próximo mês? Eu tenho... Vamos lá, em agosto agora, eu vou fazer a segunda edição do meu curso que é só para mulheres. É um curso de autodefesa feminina, um curso só para mulheres. Legal. É o dia inteiro. Eu vou ensinar a mulher a atirar, a estancar um sangramento massivo, vai ter a parte de defesa pessoal, de se desvencilhar de um agressor fisicamente, defesa pessoal. E eu dou uma palestra para elas também de mentalidade de combate, né? Na verdade, não é mentalidade de combate, é uma mentalidade de autoproteção. Então, é interessante porque essa palestra é fantástica. Eu tive um feedback na primeira edição muito boa das mulheres, porque elas acham que eu vou só dizer a prevenção. Só aquilo assim, não faça isso, não ande em lugar escuro. E não é nada disso. Essa é 5 minutos da palestra. Eu vou tratar de outros pontos mais relevantes que isso, que é justamente como você se preparar
para algo que nunca aconteceu contigo, né? É o que eu falo. Como eu ensino uma mulher a se defender de um estupro sem ela passar por isso. Então, é aquilo que eu chamo de o treinamento mental, a preparação mental. E nessa palestra eu trabalho isso com elas, entende? Essa preparação mulher bem mental. preparada é sempre um fator surpresa, né? É sempre fator surpresa. Que é muito raro, né? Enfim, ninguém espera. Via de regra, você não espera que uma mulher vá reagir com força, até a altura, às vezes, né? Exatamente. Então, o cara já assusta ali. Exatamente. Ele meio que quebra um paradigma que às vezes o agressor tem, né? De que a mulher vai ser uma presa fácil. E às vezes o quando agressor, ele se satisfaz com essa questão de ter alguém fácil ali. Isso. Pra ele manipular e fazer o que É uma coisa que eu trato no curso. O agressor, ele quer ter sucesso. Então, é meio que igual a cadeia alimentar. Ele não vai escolher a presa mais difícil. Ele vai tentar escolher a presa mais fácil. Então, a trabalhar isso na cabeça da mulher também, de que ela não pode nem demonstrar que ela é uma presa fácil, é algo que eu faço também no curso, né? Então, assim, eu tenho... Em agosto, a gente lança o curso para as mulheres, né? De autodefesa feminina. Aí, em setembro, eu vou estar com o curso de combate veicular, só que na cidade de Ipameri, no Goiás. Em outubro, vai ter o Home Defense, o curso de defesa residencial. Você, Luan, é meu convidado para ir no curso. E em novembro e dezembro a gente ainda não tem agenda definida não, mas a gente tá definindo aí. Provavelmente eu vou lançar o meu curso de combate velado. O curso de combate velado ele é voltado para situações de confronto urbano, né? Para quem porta uma arma de fogo, seja um agente de segurança pública, seja um CAC indo para o stand, e aí eu trabalho cenários de confrontos urbanos. É porque, assim, eu sei que é porte velado, né? Você andar com a arma o mais discreto possível. Isso. Né? Combate velado é o cara que tá nessa situação, tá com essa arma de forma discreta e vai precisar sacá-la. Isso, é isso. Na verdade, eu vou tratar... No curso, eu trato tudo. Eu trato antes, a forma como você se veste, qual tipo de coldre você usa, aonde você usa. Eu vou tratar tudo isso antes do curso. Eu vou tratar a sua mentalidade, né, sobre quando você deve sacar, quando não deve sacar, aquilo que te prepara, os aspectos fisiológicos do confronto, né, o que vai acontecer com você no momento de estresse. Eu trabalho tudo isso e eu trabalho a parte propriamente dita de que seria um saque velado, né? Que horas você teria... De fato, você sacaria e teria que realizar um disparo. E como você vai fazer isso? Aí tem técnicas para sacar arma, técnicas de disparo em curta distância, e tudo isso a gente trabalha no curso, né? O nome combate velado ele é só um nome, só uma questão de marketing. Certo. Né? Mas eu trabalho toda essa parte no curso. Não dá para ser um nome parecido com tese de mestrado, né? Combate velado exatamente. Sobre a ótica. Não, e não dá para ser muito elaborado, né? Usar nome inglês, essas coisas, porque a galera não entende. Né? A galera inglês não entende. Deve ter um nome simples. Tem concealed carry ou undercover. Aí os caras falam, que diabo é isso? Né? Aí ninguém entende. Aí, de inglês. Aí você tem que botar um curso ali que... Aí tem gente que chama de saque velado, de porte velado. Eu chamei de combate velado, mas porque a empresa é Martinello Combat Training. Então eu peguei mais a parte do combat ali e coloquei. Tu falando de antes, durante e depois, eu escutei isso de algum armamentista, não sei se foi Paulo Belinski, algum de vocês aí que ensinam sobre essas coisas, enfim, das 3 divisões do combate, né? Antes, durante e o depois, que também é parte disso ainda. Sim. Cara, isso... Eu já fazia isso de forma instintiva, mas me ajudou a selecionar muito minhas brigas, assim, de vida, né? Você saber que não é só o momento da briga. Depois também tem um combate, tem um pós-combate ali. Sim. Que você precisa arcar com as consequências. Isso é muito óbvio, mas te ajuda a lembrar que você precisa pensar bem ali
na hora de escolher seus combates. Exatamente. Escolher as suas lutas, né? Exatamente. Não, é isso mesmo. Escolher sacar uma arma, enfim, tem suas consequências. Tem suas consequências. Interessante, porque eu falo isso no curso. A partir do momento em que você saca a sua arma, é meio que um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não necessariamente você vai precisar atirar alguém. Mas assim, eu falo. Mas se partiu para uma situação que alguém pode te atacar imediatamente. Exatamente. Exatamente. Você só pode sacar uma arma se você está disposto a usar ela. E você tem que ter certeza que a situação te abarca juridicamente para isso. Porque é extremamente complicado por conta de uma situação de discussão no trânsito você sacar arma para alguém. Ixi. É irresponsabilidade. Por quê? Eu penso o seguinte, agora imagine que você é o outro cara. Você é um policial, aí você discutiu por algum motivo no trânsito e o outro cara, sem motivo nenhum, por causa de uma discussão verbal, ele saca uma arma para você. E você é policial. O que você vai fazer? Quando você tiver um momento de oportunidade, você vai sacar a arma para essa pessoa também. Ou ela tá sacando a arma para você. Esse cara sabe muitas vezes o que fazer, da forma certa de fazer. Exatamente. Então, a situação que se cria é extremamente complicada. Uhum. Então, assim, então você tem que saber o momento de fazer isso, quando fazer isso, por que fazer isso. E quando você faz, você tem que entender o objetivo. E, no pós, arcar com as consequências, né? Que elas vão acontecer. As consequências vão acontecer e você tem que estar disposto para enfrentar elas também, né? O melhor é andar certo e facilita a vida até do seu advogado depois, tá? Facilita a vida do advogado, né? É verdade. Amparado juridicamente, a gente gosta disso. É verdade. Mas assim, eu gosto de frisar isso porque assim, eu não ensino as pessoas a sacar uma arma, a habilidade de tiro, eu não ensino com o propósito de ela ser mais durona, a pessoa ser mais durão e ter mais autoconfiança. Não, o meu propósito é ensinar as pessoas a se defenderem, a defender as suas famílias. É isso. Então assim, ela tem que saber a hora que ela vai fazer isso, né? Não é por causa de uma discussão de trânsito, obviamente. Então, eu me sinto responsável nisso, de trazer essa responsabilidade social para a vida da pessoa, né? Eu sei que para tirar o CAC, enfim, se passa por psicólogo, enfim, série de testes, mas os cursos, geralmente, eles também abordam bem essas questões? Da parte jurídica, você diz? Não, os cursos que eu falo os cursos necessários para você tirar seu porte, seu CAC. Ah, sim, mas você fala da responsabilidade social? Não, os cursos que são requisitos para você tirar o seu CAC. Não da parte social, mas eles abordam essas questões sobre o combate também? Não, acho que não. É porque, na verdade, você não precisa fazer um curso. Uhum. Hoje em dia, na legislação, até onde eu sei, tá? Eu não, sendo bem sincero, não é o meu forte a parte de legislação do Exército para tirar CR, CAC, essas coisas. Mas até onde eu sei, você não precisa fazer um curso. Você só precisa do laudo de um instrutor de tiro credenciado na PF. Ou seja, você precisa ir lá fazer uma prova, um teste prático e passar. Você não precisa de curso. Uhum. Né? Então, assim, mas os cursos, na verdade, os cursos iniciais, eles vão falar mais de regra de segurança, né, que é importantíssima, te mostrar como funciona uma arma, como são o nome das peças, fundamentos do tiro. Básico ali. É bem o básicozão mesmo. Alguns vão tratar de legislação, né? Legislação pertinente, mas é bem superficial mesmo. Uhum. Os seus cursos que já são mais aprofundados. Os meus cursos, cara, são mais avançados. Por isso que eu te falei, é mais o meu público-alvo, é o pessoal mais experiente, assim, porque eu avanço, cara. E meu curso tem balística, tem neurociência, tem um bocado de coisa. É bem legal, cara, bem legal. Tô percebendo. A taxa de retorno que a gente tem, o cara que faz o primeiro curso e
taxa de retorno que eu digo fez o primeiro curso e vai voltar e fazer outros. Cara, é muito alta no nosso curso. Então, assim, mostra que a gente agrega realmente valor na vida da pessoa, né? Porque esse é o objetivo, é agregar valor na vida da pessoa, é fazer uma transformação de mentalidade, não só de habilidades, mas de mentalidade também. Então é bem interessante. E, enfim, pessoa gabaritada para isso. Enfim, já policial de vida e de anos de experiência ainda. E, cara, tu quer fazer tuas alegações finais pra gente encerrar esse podcast? Cara, assim, eu sempre aprendo muito aqui, cara. Eu falo que o maior beneficiado de fazer um podcast sou eu. Porque eu acabo aprendendo muita coisa, tenho a oportunidade de dialogar com pessoas incríveis, que aprendo sobre temas incríveis. Eu adoro essa questão de arma. Sempre fico pensando quanto que eu vou fazer esses negócios, fazer curso e tal. Sempre adio. Mas me amarro também. E, é um prazer imenso poder bater esse papo aqui contigo. E aprender um pouco mais, despertar ainda mais minha curiosidade sobre a temática. Pô, show de bola. Luan, eu que agradeço o convite, eu agradeço a participação aí, foi fantástico o bate-bola aí, uma conversa bem legal. É uma conversa para mim super agradável, porque eu adoro falar disso. É o teu dia a dia, né? É meu dia a dia, eu adoro isso. Adoro falar sobre tiro, sobre neurociência aplicada ao combate. Quando tu fala de neurociência, o que envolve neurociência aplicada ao combate? Olha, a gente dá pra gravar um podcast só disso. Não. Mas vamos lá. Eu falo de alegações finais, que eu mas falo não tem de tempo também. o que eu falo de neurociência. Quando eu falo de neurociência é a resposta do seu cérebro sobre uma situação de estresse. Você tem que entender como você funciona. É o aspecto fisiológico, né? Por exemplo, não sei se você já leu, mas tem um livro chamado Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Uhum. Ele fala que o nosso cérebro ele tem 2 sistemas. O sistema 1, o sistema 2. O sistema 1 é um sistema intuitivo, rápido. Ou seja, é a sua amígdala funcionando, a amígdala cerebral, que ela vai captar as informações do ambiente, vai descartar aquilo que não é interessante, relevante para ela. O sistema 2 é o sistema deliberado, lento, é a sua parte cognitiva, que ela basicamente é o seu córtex, né? Ou seja, é a parte onde você trabalha toda a sua cognição, todo o seu pensamento racional, digamos assim, né? Então, se eu te fizer uma pergunta agora, por exemplo, quanto é que é 1 mais 1? Esse é fácil. Então, não, mas vamos lá. Quanto é que é 1 mais 1? 2. Então, vamos lá. 2 mais 2. 4. Tu vai... Então, não, vamos lá. Você... Eu cursei direito. Você não mas pode olha só. Ir muito longe com isso. Eu não vou muito longe. Mas olha só, percebe que você não precisou pensar? A resposta é rápida. É porque essa sua resposta é processada pela amígdala. Por exemplo, você está de sapato, seu pé está dentro de uma meia, está dentro de um sapato. Você não fica sentindo o seu pé dentro da meia e dentro do sapato todo o tempo. Não, só quando tu falou. Só agora, porque eu te disse. Então, a sua amígdala, ela descarta essa percepção, mas no momento em que eu falei que você tem o pé dentro de uma meia, dentro do sapato, o seu pé começou a mexer, sentiu a meia e sentiu o sapato, porque a amígdala percebeu que é algo importante e mandou para o seu córtex. Funciona mais ou menos assim. Só que eu trago toda essa informação por um confronto. Eu mostro onde isso se encaixa num confronto. Porque sob estresse, o seu sistema nervoso simpático ele começa a dar uma descarga de adrenalina e cortisol no seu corpo. Isso te deixa mais forte, mais rápido e mais burro. Por quê? Porque o sangue começa a ser drenado para os músculos grandes, para a área central do seu corpo. Isso vai deixar os seus braços mais fortes, as suas pernas mais fortes, né? E por isso você fica mais rápido e mais forte. Só que isso, obviamente, tem um ônus. O ônus é você vai começar a perder coordenação motora fina, porque o sangue começa a deixar de circular nos músculos finos. Então você perde coordenação motora fina, você começa a tremer as suas mãos e você também perde a capacidade cognitiva.
Você respondeu 1 mais 1 e 2 mais 2 de forma rápida, intuitiva. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Quanto é que é 185 mais 237? Vamos fazer isso não. É uma resposta... Mas se eu te der um tempo, você responde. Mas não é rápido. Né? Não é rápido, porque agora não é o seu sistema 1 rápido e intuitivo. Eu preciso agora do sistema 2, do seu córtex, que ele é deliberado e cognitivo e lento. Você precisa agora de pausa para pensar, para somar. É tudo soma, concorda? Sim. Mais um. Por que 1 mais 1 é rápido? Porque você faz essa conta desde que você aprendeu a contar. Então você não precisa mais pensar. Já está no seu automático, já está no seu intuitivo. O 185 mais 237 não é uma conta que você faz todo dia. Então você precisa de um outro sistema no seu cérebro para processar essa informação e para fazer essa conta. No meu cérebro tem que colocar um em cima do outro, passar a barrinha, formar bonitinho. Agora imagine que você rodou o carro lá no eixão, a 100 km por hora, você rodou o carro lá no eixão, pegou a contramão, tá aquela bagunça, você fica extremamente nervoso, adrenalina e cortisol, e alguém te faz a pergunta de 185 mais 237. É mais fácil responder agora ou nessa situação? Não, é lógico. Agora, porque você, sob estresse, fica mais forte, mais rápido e mais burro. A sua capacidade cognitiva é deteriorada. E eu trago essa realidade para os meus cursos, para o meu confronto. Por quê? O que impacta isso? Impacta isso no seu treinamento. O seu treinamento tem que ser transformar 185 mais 237 em 1 mais 1. Porque se você rodar o carro na rodovia a 100 km por hora, pegar a contramão, tiver aquele problemão todo e alguém perguntar para você quanto é que é 1 mais 1, a resposta vai ser automática do mesmo jeito. E no treinamento é isso. Eu pego aquilo que é complexo e eu tento transformar em 1 mais 1, para que você, na realidade, consiga aplicar isso. Só que, obviamente, que você não consegue fazer isso num dia. Eu te dou os caminhos para você treinar e transformar algo complexo, cognitivo, em 1 mais 1. Porque sob estresse você vai fazer aquilo, você vai dar a sua resposta intuitiva. Agora, ela pode ser treinada ou não treinada. Essa é a parte de neurociência que eu falo nos meus cursos. Obviamente que é mais complexo, um pouco mais complexo do que isso. Eu tentei resumir aqui para a gente não ficar mais 2 horas. Não, mas se preocupa com tempo aqui não. Mas é basicamente isso. Basicamente isso. Então, repetição também no treino, nesse tipo de treino, ela também ajuda, logicamente, a transformar o 185 mais 300 e alguma coisa. Em 1 mais 1. Em 1 mais 1. Com certeza, cara, com certeza. Tem uma frase que é muito comum na polícia, né? Que é a repetição com correção até exaustão gera a perfeição. É mais ou menos isso. Então, assim, você precisa treinar e treinar muito. E, obviamente, que treinar não é só no stand. Você consegue treinar em casa com toda a segurança, sem munição, sem disparo real, sem nada. Para que você, sob estresse, consiga aplicar essas coisas de uma forma eficiente. Que tipo de treino dá para fazer em casa? É o que a gente chama de treinamento em seco, né? É você pegar a sua arma e você vai treinar sem necessariamente disparo. Você tem toda uma forma de segurança, umas regras de segurança que você vai aplicar, você vai conferir sempre que a sua arma está vazia, que está fria, né? Como a gente chama. E você vai treinar saque, você vai treinar engajamento de alvo, você vai treinar recarga. Tem vários tipos de treinamento que você consegue fazer em casa sem gastar munição, sem sair de casa, né? E te ajuda ali a trabalhar essa repetição. Exatamente. Isso te ajuda a trabalhar a parte mecânica do processo, né? Imagine, por exemplo, como é que você, advogado, treinaria em casa para uma audiência? Você vai ler as suas perguntas, a sua entonação, a sua oratória. Exatamente. Que é importante tudo. Você vai fazer isso em casa, de frente para o espelho ali. Cara, com armamento é a mesma coisa. Você vai treinar aquilo que você faria, só que em casa e, obviamente, sem disparar. E às vezes, palavra por palavra, mudando a entonação na hora que tem que mudar. Exatamente. Porque isso é importante. A oratória tem a sua... Cara, a oratória é um negócio poderoso. Eu admiro bastante quem
usa muito bem a oratória. Sim, aí você consegue trabalhar os graves e agudos Enfim, e tem a toda entonação. A questão de voz, tem toda a questão do storytelling que tu vai abordar. Exatamente, É um exatamente. negócio sensacional. Até a hora que você abaixa o tom, porque agora é uma parte mais importante, eu preciso que você preste atenção. Não, é sensacional. É massa. É Legal. E Então, até isso agora eu coloco no curso, É? cara. Até isso é porque assim, eu sou da área de educação há muito tempo. A área de educação é assim. Então, cara, eu já dei aula particular. Assim que eu entrei eu fiz o UNB, eu fiz administração na UNB. Assim que eu entrei na UNB, eu dei aula em cursinho, aula particular. Então, a minha parte como professor tem mais tempo que a minha parte como policial, né? Durante a minha fase policial também eu fiz teologia, eu estudei para ser pastor. Então a parte da teologia a gente tem muito prática de pregação, de homilética que ajuda nessa parte de oratória. Cara, então, assim, homilética é um nome legal que eu sempre esqueço o que é. É um nome muito bonito. Homilética, que é isso mesmo? é mais ou menos a parte de oratória mesmo, assim, de grosso modo falando. Então tem várias questões assim que Tu cursou teologia onde? No Seminário Presbiteriano de Brasília. Não é Mackenzie, é? É do Mackenzie, é isso mesmo. Pô, eu... Não é no Mackenzie, mas é do... O Mackenzie é da Presbiteriana, né? É a mesma linha. Cara, eu cursaria teologia no Mackenzie. É legal, cara. Mas o Seminário Presbiteriano, ele tem um foco de formar pastores, né? Não é só... Mas eles abordam, pelo menos eu espero, né? Eu penso que eles têm uma abordagem sobre a teologia reformada, que eu acho legal pra caramba. Exatamente, teologia foi reformada, cara. Eu acho isso mesmo. Muito legal. Tem alguns... Você pode chamar de ídolo, mas tem algumas pessoas que eu admiro dentro desse legal. Desse bloco. Legal. Gosto bastante. Legal. E o que te moveu a cursar teologia? Queria mesmo ser pastor. Eu tinha interesse de ser pastor. Tinha interesse Foi antes de entrar nesse mundo do tiro aí. Eu tinha interesse em ser pastor. E aí eu cursei. Falta 3 semestres para eu... Então, a figura do pastor que você descreveu, ele fala muito contigo, né? Fala, sim. Então, ovelha, o lobo, pastor. Isso. De alguma forma. De alguma forma, sim. Tem conexão, sim, claro. Eu tinha interesse em ser pastor. Esse interesse, por enquanto, está... esse projeto, por enquanto, está pausado, digamos assim, né? Não foi nem cancelado, é pausado. Porque agora, realmente, eu estou focado na questão da polícia e da instrução de tiro, né? Eu estou focado... Hoje, o meu foco é nisso aí. Já que tua vida aqui foi muito fácil, muito tranquila, deixa eu dificultar a tua vida. Já que tu tem todo esse histórico aí dentro do Mackenzie, eu vou te fazer uma pergunta, assim, uma pergunta de opinião mesmo. O que tu achou da indicação do nosso querido Duda Mendonça pro STF, que também é pastor presbiteriano? Pastor presbiteriano. Rapaz, essa é uma pergunta complicada. Falei que é difícil. É difícil. Assim, eu não conheço muito sobre ele, assim, mas eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, né? Porque, assim, ninguém é 100% neutro, Luan, nas suas convicções. É impossível. A neutralidade, ela é um mito. Não tem como. Todo mundo vai observar o mundo, ter uma visão de mundo com base no seu pressuposto. Exato. Né? Com base com o óculos que você enxerga. Então, se você tem um óculos que a lente é vermelha, não adianta eu falar que essa parede é branca, que você não enxerga ela branca. Ela sempre vai ser vermelha para você, ao menos que eu troque as lentes do seu óculos por uma lente correta. Então, assim, você ter uma pessoa que vai enxergar o mundo com as lentes que eu acredito que são as lentes que enxergam o mundo de forma mais real, isso é importante, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Então, assim, você ter esse equilíbrio, principalmente no STF, eu acho que
que é importantíssimo. Obviamente que só o tempo vai dizer... Lógico. Só o tempo vai dizer aquilo que a gente... se isso vai ser favorável ou não. Mas eu acredito que foi uma boa escolha do presidente, uma boa indicação do presidente, né? Eu acho que até mesmo pelo cenário, eu acredito que sim, que eu vejo com bons olhos isso. Acho que pode ter um benefício aí para nossa sociedade. Pronto, agora que a gente já pode ter arrumado intriga para você, a gente... acho que você pode prosseguir com as suas alegações finais aqui para a gente encerrar. Então, o espaço é todo seu. Luan, só que tenho a agradecer, cara, o espaço, agradecer o pessoal aí que ficou assistindo até o final. Eu espero que tenha contribuído com a sua audiência, tentado mostrar a relevância que é. E foi muito, muito gratificante, agradeço demais, foi um bate-papo show de bola. Agradeço a paciência de todo mundo, agradeço a disposição. Eu tô aqui, curtindo a parada. Agradeço o convite, o espaço, foi muito legal e eu estou à disposição para vocês aí, recebê-los no stand aí, ter uma aula de tiro, aprender a manusear uma arma de fogo, vai ser... um convite bom. Vai ser... Fábio, a gente vai aparecer no stand com uma câmera lá. E o editor aí, eu tenho planos para entrar no YouTube forte aí. Eu já... Agarra essa, Fabrício. Fabrício, eu preciso de um editor, cara. Preciso de um editor. Vamos conversar sobre isso aí. Fabrício é o cara pra isso. E a galera que estiver assistindo aí, pode ir lá. A gente tem um canal no YouTube, não é o meu forte. Vou deixar os links que tu quiser, a gente... Manda pra mim que eu coloco tudo na descrição aqui do episódio. Show de bola. O nosso forte não é o YouTube. Hoje eu trabalho mais no Instagram. Mas segue a gente aí e dá aquela força. Vou marcar o teu canal junto. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado pelo seu tempo precioso de estar aqui e compartilhar. Bate-papo bem interessante. Obrigado mesmo. Obrigado para você que nos ouve e nos assiste até aqui. Se inscreva no nosso canal. E se você não se inscrever, você já sabe que não vai conseguir dar tiro certo. Então se inscreve aí, sob pena de errar tudo. É isso aí, galera. Se inscreve, dá o like, porque é de graça. Segue o Martinelli aí, Martinello nas redes sociais dele. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, um abraço. Pronto. Cara, brigadão, velho.